Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estudar Mateus 4, continuando o nosso estudo do Novo Testamento. E aqui diz o seguinte no versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você pensa, nossa, jejuou pra caramba. Jejuar significa não comer e não beber. Jesus realmente jejuou 40 dias e 40 noites no deserto? Bom, quem sou eu, quem é você para duvidar do que está escrito nas Escrituras? Jesus não foi o primeiro. Diz Moisés também que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Como ele estava com o Espírito de Deus, talvez ele tenha sido transfigurado. E a transfiguração ocorre para suportar visões da divindade. Então ele precisava dessa preparação espiritual logo depois do batismo dele, porque ele ia iniciar 3 anos de pregação intensa, reunindo os apóstolos, ensinando a verdade, combatendo falsas doutrinas e, por fim, entregaria a própria vida. Então ele precisava desse poderoso jejum. O jejum, como nós aprendemos nas Escrituras, ele fortalece o nosso espírito. Ele dá maior entendimento sobre as coisas espirituais. Então, eu não fico especulando se foi 40 dias e 40 noites. Simplesmente acredito que foi assim e pelo poder de Deus, Jesus se manteve. Se lembra também que Jesus era parte homem e parte Deus. A parte homem veio de Maria, a parte Deus veio do próprio Pai Celestial. Porque ele foi gerado de modo milagroso, mas tinha no seu DNA essa característica da deidade que permitia que ele suportasse dores sem morrer. Então, isso vai ser inclusive muito importante durante a expiação, durante os momentos finais de Jesus Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, quando ele estava chegando, 40 dias, 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, que é Satanás, o diabo, nosso inimigo, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, imagina, naquele momento de fragilidade, ele sentindo fome, veio o tentador e disse: Tá bom, se você é o Filho de Deus, se você tem origem divina, faz com que essas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante como Cristo combate o adversário usando as Escrituras. Isso nos ensina que nós também podemos combater o tentador quando nós conhecemos as Escrituras e as usamos na nossa vida. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Já falei para vocês, né? 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece com seu pé em alguma pedra. Olha só, agora é o diabo citando as Escrituras. Cristo citou a Escritura para rebater Satanás, mas agora o próprio Satanás, lá no pináculo do templo, cita uma passagem de Escrituras. E Jesus respondeu: Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. As tentações de Jesus descritas aqui não foram as únicas tentações que ele enfrentou durante a vida dele, na mortalidade. Ele teve muitas outras tentações, mas essas tentações, elas são importantes porque, aliás, a resistência a essas tentações são importantes porque mostram a disposição do Senhor de manter-se fiel à missão que ele recebeu. Ele não ia abusar dos poderes divinos que ele havia recebido. Na verdade, ele só ia usar esses poderes quando essencial para cumprir a missão de mediador, de salvador. Então, não pense vocês que ele caminhava com os apóstolos no meio do deserto e que ele não suava. Ou que, não, ele suava, ele sentia cansaço. E nós vamos ver várias
das condições físicas do Salvador descritas aqui pelos evangelistas. Ele tem sede quando está falando com a mulher lá de Samaria e pede água, ele fica triste, ele vai para o... Então ele tinha essas emoções humanas, ele sofria como nós sofremos. Ele quis passar pelo teste mortal que nós passamos para pudesse nos entender, nos socorrer, essa perfeita empatia. Então, quando essa tentação vem de que ele transforme as pedras em pães, é realmente uma tentação real, é algo que... Porque assim, não é tentação quando o negócio não é atrativo, quando você não se sente tentado, qual outra palavra que eu posso dizer? Quando você não se sente atraído por fazer alguma coisa. Só é tentação quando você tem essa inclinação, mas você resiste a isso. O mais importante é resistir, e ele resistiu, usou as escrituras e ficou fiel a Deus. Aqueles reinos do mundo, Satanás estava oferecendo, mas não são dele. Satanás é um usurpador, né? E ele será condenado no devido... Já está condenado, mas ele vai ser destinado às suas trevas exteriores, ao seu lugar infernal, quando o julgamento final se der. Então, por enquanto, ele está aí rodando o mundo, nos tentando, procurando nos destruir, né? E Jesus deu o exemplo de como temos que fazer também quando ele vier nos tentar. Nós precisamos adorar a Deus, colocá-lo como prioridade. Se a gente colocar Deus como prioridade, as coisas vão se encaixar, as coisas vão dar certo. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu sei que isso é verdade. Quando nós temos tal atitude, realmente nós somos circundados por anjos. E eles descem e nos servem. Muitas vezes nós não podemos ver esses mensageiros do conforto divino, mas eles estão presentes. Então, resistamos à tentação, porque Deus vai enviar suas miríades de anjos para nos socorrer. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então, deixou a terra dos pais dele e foi para Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Fala Zebulon e Naftali porque são possessões que haviam sido dadas a essas duas específicas tribos de Israel. Quando eles entraram na Terra Prometida, o povo de Israel, né, sobre a liderança de Josué lá no Velho Testamento, a terra foi dividida para as tribos. E aí Zebulon e Naftali, eles receberam terras específicas. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, mais uma vez, uma profecia foi literalmente cumprida. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma fala de João Batista agora é repetida aqui pelo Salvador. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Arrependimento significa mudar. Mudar da água para o vinho, que inclusive é o primeiro milagre público de Jesus, né? Deixar esse homem natural, deixar os desejos da carne de lado, não ceder ao diabo, mas procurar ter uma mente celestial, se comportar como filhos de Deus. O nosso modo de falar, o nosso modo de olhar, o nosso modo de respirar muda quando nós nos arrependemos. E Jesus, andando pelo mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. É muito bonito como está escrito aqui, né? O convite do Salvador: vinde após mim. Você também deixaria suas redes? Deixaria seus interesses de lado? Deixaria, não sei, a sua terra, sua família, seus estudos para servir a Deus se Ele te convidasse? Você deixaria suas riquezas, seu videogame? Porque às vezes nós estamos preparados para um convite extremo assim, né? Deixa tudo e vai servir a Deus numa missão de 2 anos. Mas no dia a dia talvez nós não temos a mesma disposição. Por que você não desliga a Netflix e vai ler a Bíblia? Por que você não para o seu joguinho do celular, do videogame
e vai servir ao próximo, fazer uma visita. Então são pequenas coisas que a gente mostra na nossa devoção. Não estou dizendo que entretenimento não é importante, não estou dizendo que a gente não pode fazer coisas que a gente gosta, mas se a gente quer deixar as nossas redes e seguir Jesus para atender esse pedido, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes isso significa fazer sacrifício das coisas que nós gostamos pelas coisas que Deus gosta. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Interessante como isso aconteceu. Mais detalhes são dados mais para frente na Bíblia, mas é incrível aqui que Jesus Cristo está reunindo um grupo de discípulos mais próximo para receber um treinamento especial. Eles seriam os líderes de sua igreja assim que ele ascendesse ao céu. E ele já começou a escolher e treinar esses primeiros líderes. Interessante também que eles eram humildes trabalhadores, né? Pescadores. Ele não escolheu entre os fariseus do Sinédrio, aqueles que conheciam muito a lei. Ele escolheu entre os humildes pescadores. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O versículo 23 é um exemplo de como Mateus ele acelera o relato. Porque ele diz, percorria Jesus e aí fala, ele curou, ele ensinou. Então ele resume bem, né? Porque como eu falei, ele quer falar para os judeus sobre o cumprimento das profecias. É provável que vários dos judeus já conhecessem a história de Cristo ou tinham ouvido alguma coisa. Então, o que ele quer mostrar são os pontos essenciais da vida e do ministério de Cristo que cumprem exatamente as profecias de Isaías, Jeremias, Miqueias, Moisés, todos esses profetas do passado. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e eles os curavam. Não havia doença física, emocional, mental, que Cristo não fosse capaz de curar. Ele realizava esses milagres mediante a fé que as pessoas tinham. E é incrível como isso aconteceu e a fama dele se espalhou. Seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Era isso que eu queria falar com vocês. Cristo começa aqui a adquirir muita fama, as pessoas começam a seguir ele, e assim como aconteceu com João Batista, vai chamar a atenção da elite dos judeus, que não vai ficar feliz com tantos milagres e tanta atenção que Jesus Cristo está recebendo. Vamos parar por aqui e a gente volta a estudar lá Mateus 5. Obrigado por assistirem esse vídeo. Eu peço que vocês aí se inscrevam, façam comentários. Adoro ler os comentários de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.